bem, estamos dando início a mais uma reunião do nosso grupo de estudos e o Dr. Pedro Osório, na semana passada, nós iniciamos abaixo de chuva, né? Impressionante o que choveu, foi quase uma chuva de umas 15 ou 20 horas, né? Mas saiu a reunião e nós estávamos, no final da reunião, ficamos com um assunto inconcluso e talvez... O que não quer dizer que os outros chegamos à conclusão sobre os outros. Fecha aqui. Então, a questão da reunião da última semana, nós estávamos examinando uma questão, um problema, então, que ficamos com a obrigação de retomar ele nesta reunião, que é a seguinte questão, doutor Pedro Osório. Nós estamos, o senhor é o antigo, aliás, o senhor é o que começou com essa esse nosso ciclo, nós diríamos assim, de reuniões desse grupo de estudos, quando o senhor fez, em 4 de abril de 2006, aquela sua conferência aqui sobre a teoria do conhecimento. E desde então nós estamos com o propósito de tentarmos pôr em ordem essa discussão. E o que nós estamos fazendo até agora? Estamos tentando entender o problema que precisamos resolver. Ou seja, nós ainda não iniciamos, propriamente dito, nós ainda não iniciamos a examinar as questões que a teoria do conhecimento apresenta como um projeto, então, de trabalho a ser realizado, e que o senhor muito bem trouxe esse tema para todos nós aqui. Qual é o problema que nós estamos enfrentando aqui no grupo de estudos, então, com relação a isso? Muito embora a gente esteja já praticamente há 9 anos fazendo isso, nós ainda não conseguimos chegar a um acordo total sobre o que nós podemos tomar como certo para esse exame, né? Para então tentar nos aventurar a cumprir essa tarefa, que é uma tarefa que, pelo menos na forma que nós estamos tentando cumprir, ela é uma tarefa da modernidade. Ou seja, o pensamento moderno, quando ele se volta para tentar explicar as relações que permitem ao homem pensar, ele traz esse problema, e a constatação que foi feita lá em 2006, eu acredito que podemos aceitá-la ainda, embora com um pouco mais de acúmulos, mas que ainda nós não temos como encerrar esta discussão aí da modernidade, porque os problemas que o pensamento moderno trouxe para serem resolvidos ainda não haviam sido compreendidos na totalidade, é isso. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui no grupo de estudos? Tentando entender o que nós temos para resolver. O que nós temos para resolver? Talvez a Ana, que participa pela primeira vez, ela não consiga compreender imediatamente o que nós estamos tentando tratar aqui, porque estamos há 9 anos fazendo um esforço, e é natural que as pessoas que conheçam pela primeira vez as nossas ideias tenham um pouco de dificuldade de acompanhar o conjunto de ideias com as quais nós estamos trabalhando. O que nós estamos tentando resolver aqui? Bom, se nós queremos trabalhar ou tentar resolver qualquer problema que diga respeito à teoria do conhecimento, antes de examinar o problema, eu preciso explicar de que forma eu vou expor o problema, de que forma esse problema então vai ser compreendido para depois então tentar resolvê-lo. Porque é impossível resolver algo sem antes entender o que se tem para resolver. É um pressuposto, né? E qual é o problema que nós temos? Bom, nós, sempre que a filosofia é cobrada para dar explicações sobre aquilo que a filosofia toma como ponto de partida para organizar o seu sistema, o filósofo imediatamente entra em crise. Por que o filósofo entra em crise? Por quê? Porque toda vez que eu penso sobre algo, por mais que eu particularize qualquer elemento do mundo natural,
A investigação vai até um ponto e imediatamente começam a aparecer dúvidas. Ora, se fôssemos examinar um grão de areia, se é que possa ser tido como algo insignificante sob o ponto de vista do universo todo, né? É tomado como exemplo um grão de areia no universo. Então vamos tomar um grão de areia que a filosofia poderia utilizar então para dizer, olha, eu tenho algo aqui e que esse algo agora me permite então seguir adiante em outras investigações. Poderíamos submeter esse grão de areia a exames por diferentes âmbitos do sistema de inteligência humana. Vamos dividi-lo apenas em partes. Vamos dividindo o grão de areia, vamos lá, a ciência do mundo natural hoje permite afirmar uma série de questões ainda não entendidas corretamente e resolvidas na totalidade, mas essa divisão vai chegar em um determinado momento que nós vamos trabalhar numa escala subatômica. Nesta escala subatômica existe uma série de elementos naturais que a ciência percebe que estão presentes ali e não consegue explicar na totalidade o que efetivamente ela toma por estrutura atômica. Tem uma série de teorias que, com o uso de equipamentos e experimentos da inteligência humana, é possível inclusive manipular esse ambiente subatômico em certo sentido, se produz energia, se produzem armas, mas um monte de questões que, a palavra monte talvez não seja tão adequada, mas uma série de questões continuam ainda sem respostas. Então, se nós não conseguimos dar respostas totais a respeito de um grão de areia, imagina quando nós voltamos então agora para tentar entender e explicar e falar sobre o universo. Então, o filósofo moderno diz o seguinte, olha, isso não tem isso, o filósofo moderno da atualidade, o legado da atualidade, hoje o cético diz, não, isso é impossível de ser resolvida, vamos deixar de lado. Né? E aí deixa esse assunto de lado, e deixa uma série de outros assuntos de lado, e aí constrói todo um sistema que permite entender o mundo natural, produzir equipamentos, ferramentas, máquinas extraordinárias e etc. e tal. E o filósofo moderno consegue então produzir aquilo que nós denominamos hoje por meio da ciência e se conforma em dizer, não, tem uma série de questões aí que nós não temos como resolver e, portanto, vamos deixar esse assunto de lado. Pois bem, qual é o problema que nós temos aqui, então, para tentar pôr em ordem? Bom, se esse problema do átomo não tem solução, realmente não temos mais por que trazer esse assunto para a nossa pauta de preocupações. Deixe esse assunto em suspenso. É provável que, com o tempo e essa capacidade humana de produzir um sistema de inteligência, vai permitir, então, fazer outros exames, ir um pouco mais longe nessas informações. E, portanto, esse assunto é um assunto que está em aberto e a filosofia não tem obrigação nenhuma de resolver esse problema do átomo, afinal de contas, e muito menos do universo. O problema da filosofia, e aí sim aquilo que nós estamos tentando fazer aqui, se nós não vamos resolver o problema do mundo natural e desse sistema que não consegue se explicar na totalidade, nós pelo menos temos dever então de explicar de que forma nós podemos duvidar da possibilidade de resolver o problema do átomo e do universo, ou seja, que competência é essa que o homem utiliza e que lhe permite, então, não apenas conhecer, mas essencialmente entrar nesse processo de dúvida? Ora, se duvidamos e se pensamos, nós estamos diante de um sistema que precisa ser ordenado. Ora, de que forma esse sistema, então, se processa? De que forma é possível, então, examinar essas questões que a filosofia permanentemente tenta pôr em ordem, pensar e ordenar, de que forma organizar esse ambiente, então, para tentarmos entender o problema que temos para resolver pela frente, né? Ora, primeiro, então, nós precisamos explicar como é possível duvidarmos. Descartes, ainda não totalmente compreendido, infelizmente, eu tenho certeza que esse assunto assim, ele é muito complexo e cada filósofo tem o seu tempo, a sua época, as suas preocupações, e, portanto, nem seria possível entender o mundo na totalidade de Descartes, porque o mundo em que ele viveu é completamente diferente do nosso, do ponto de vista do conhecimento, dos domínios de informações sobre o mundo natural. Mas nós podemos, então, reconhecer que essa capacidade que nos permite, então, produzir um sistema filosófico é uma capacidade que nos permite pensar.
é uma capacidade que nós denominamos, dentro desse sistema moderno, de racionalidade. A capacidade racional que permite pensar, que permite então duvidar e permite também fazer aquilo que nós denominamos de conhecer. Bom, o que é essa capacidade racional então? De que forma ela se ordena e de que forma nós utilizamos ela? Porque uma questão a ser examinada é como ela funciona, como ela se ordena de forma natural. Uma outra questão de ser examinada é como nós utilizamos essa capacidade. E é necessário fazer essa distinção porque é possível entender essa capacidade como um processo orgânico natural. E é possível entender essa capacidade como esse processo orgânico natural é utilizado. Então, por esse ser racional que nós denominamos homem. O homem racional, o homem que pensa, é um homem então que pensa e, portanto, dessa capacidade de pensar, ele constrói um sistema de inteligência que permite, então, ele estabelecer relações com esse mundo natural que permanentemente ele coloca na dúvida. Aliás, esse mundo natural, então, que compõe um conjunto de outros elementos que precisam ser ordenados, compõe o quê? Compõe uma totalidade. Então, quando nós vamos trabalhar aqui no nosso grupo de estudos, nós tomamos já algumas questões como certas, não certezas. Certeza é um assunto da filosofia. Tomar como certo é tomar como algo que eu vou utilizar nesse sistema todo. Então, eu tomo como certo que é uma totalidade. Nenhum de nós duvida que há uma totalidade, que nós percebemos então essa totalidade, e a única questão que nós podemos tomar por certo nessa totalidade também é que essa totalidade se move. O universo é algo que se move, então. Se nós formos examinar o átomo, a mais elementar partícula então desse grão de areia, nós vamos perceber que lá naquele exame refinado, então, dessas dimensões que nós chamamos de maior e menor, do menor desse elemento, eu vou perceber que há movimento. Se agora examinar no sentido inverso desse universo, então, como totalidade, todas as partes desse universo se movem. A estrutura orgânica que compõe a vida e, portanto, o homem, é uma estrutura que lá nas suas mais elementares parcelas dessa estrutura, há um processo em movimento. Então, nós temos um movimento, uma totalidade que se move, que nós vamos então tomar essa totalidade como universo. Essa totalidade que se move, então nós já aceitamos aqui, obviamente, não seria possível seguir adiante esse exame se nós duvidássemos disso. Nós já tomamos aqui, então, que essa competência que a filosofia moderna se propõe em inventariar, que é, então, falar sobre a capacidade, esse sistema de inteligência que permite, então, duvidar e também conhecer, esse sistema de inteligência, então, ele existe. Então, temos um ser racional aqui que está presente nessa discussão, que é o homem, dotado de racionalidade. Temos agora como certo também a existência do universo, como uma totalidade em movimento. Esse universo como totalidade em movimento, nesse universo tem uma parte desse universo que é o homem. Então há uma totalidade em movimento e uma parte que é o homem, e essa parte pensa, é racional. Bom, de que forma essa capacidade racional foi constituída? Isso nós já examinamos uma centena de vezes, mas não custa só relembrar os processos físicos que compõem então essa racionalidade. O universo em movimento, a estrutura orgânica então que faz parte desse processo em movimento, as relações então entre essa totalidade em movimento com a parte, elas produzem um sistema relacional de inteligência que nós chamamos então da capacidade de pensar. De que forma esse processo se dá? O universo produz impressões. Ao produzir impressões nessa estrutura orgânica, então essa estrutura orgânica agora obtém sensações. Estas sensações relacionadas para uma aptidão então de ser racional, ou seja, de ter sensibilidade, ao relacionar a sensação com a sensibilidade, ela produz relações, então é a racionalidade. Esse sistema racional, então, que é a parte do universo, ao se relacionar com o universo, essa parte do universo que é impressa em si, ele transforma de certa forma,
E estas relações entre universo e parte, elas vão produzir agora o quê? Um mundo. Porque as relações que essa estrutura orgânica, essa racionalidade estabelece, entre sensação e sensibilidade, na verdade, é uma tentativa da sensibilidade representar o universo. Esse universo que se move produz impressões. Ele produz impressões onde? Na sensibilidade. Há sensibilidade e há, então, uma impressão que produz impressões. Essa capacidade de sensibilidade, ela, no sentido que compõe a racionalidade, representa o universo. Então, as relações entre sensação, que é parte do universo, com o universo, vai produzir agora, constituir o que? O mundo do homem. Então, todo homem que desenvolve a capacidade racional, essa capacidade racional, são resultados de impressões do universo na parte do universo que compõe o homem. Então, essas impressões, elas vão constituir o que? O mundo do homem. O homem, então, que toma como certo o universo, que toma como certo, então, a existência da racionalidade, percebe que a racionalidade não é nada mais do que uma relação entre sensação e sensibilidade. A sensibilidade é múltipla, nós já examinamos aqui também ao tratar do sistema hepta-animal de inteligência. O sistema hepta-animal de inteligência vai demonstrar o quê? Que este ser que sente, ele sente relacionando 7 sensações, e não apenas 5. Ele tem 2 sensações endógenas, que são coordenações. Na verdade, a estrutura orgânica chamada vida, homem, ela é ordenada por 2 grandes instruções da natureza, que assim como o átomo não obtém explicações, também não vamos tentar obter para esta, mas que reconhecemos que existe. O homem está permanentemente buscando a sobrevivência e está permanentemente se reproduzindo. Se reproduz organicamente, as células se reproduzem, o organismo se reproduz, ele cumpre um ciclo que começa na fecundação e encerra com a morte. A morte é a cessação da reprodução. Então esses 2 sentidos, reprodução, sobrevivência, que são racionalizados pelo homem pelas sensações de dor e prazer, relacionados com audição, visão, tato, olfato e gosto, vão compor agora um sistema que nós vamos denominar sensibilidade. Essas relações hepta-animais vão compor aquilo então que vai denominar-se o mundo. Esse mundo que é desenvolvido pela racionalidade humana transforma o homem de forma tal e ao mesmo tempo que transforma, escraviza o homem. Por que escraviza? Porque o homem passa agora a ser resultado não apenas dessas impressões, mas das memórias das suas impressões. E o homem desenvolve o mundo. Então, cada indivíduo que pensa constitui o próprio mundo. Esse mundo constituído por cada indivíduo que pensa, ele é resultado, então, desses processos que relacionam sensação e sensibilidade. Ao compor esse mundo do homem, então, nós temos agora mais um outro elemento, então, que nós podemos tomar como certo. Nós temos o universo, nós temos o homem e temos o mundo. Nesse sistema que se relaciona entre o universo, o homem e o mundo agora, nós precisamos entender de que forma a sociedade, o homem contemporâneo, faz uso dessas competências para produzir, então, aquilo que nós vamos denominar de ciência. Estamos, assim, já há bastante tempo nos esforçando, mas dá para perceber, por essa primeira exposição que eu faço aqui do problema que temos para resolver, que esse tema é da maior complexidade. E qual é o problema que nós temos, então, para tentar resolver esse problema da maior complexidade? Primeiro, é tentarmos fazer um esforço, que não é muito simples de ser feito, mas ele é possível de ser feito, para retirarmos deste ambiente, então, que nós vamos denominar agora, de uma tentativa filosófica de expor um sistema de inteligência que possa explicar o que vem a ser aquilo que o homem denomina conhecer, nós precisamos retirar desse ambiente um problema que quase todos aqueles que se enveredam para essa tarefa tentam imediatamente agora tentar examinar o homem agir, o homem em ação e as instituições humanas que são resultados desse processo. Isso é uma tarefa extremamente difícil. Essa tarefa é difícil por quê? Porque nós desenvolvemos o nosso sistema de inteligência tomando algumas questões que nos induzem a pensar de forma equivocada a respeito daquilo que nós estamos examinando sob o ponto de vista desse mundo que constituímos e desse universo que nos impressiona e nos constitui. Até porque nos consideramos inseridos nesse todo. Nesse todo. E ao fazê-lo,
mexemos nessa besteira toda, no qual nós somos agente e passivo ao mesmo tempo. Exatamente. É uma contorção circense que forma um espetáculo incrível. Então, mas quem é que está dizendo isso? Um dotado disso, querendo falar sobre o outro, que é o seu gênio. Não, o seu semelhante. A parte tentando falar do todo Nós também, todos, né, que é o então, temos, se tivermos essa compreensão de, por um pouquinho só de tempo, de abandonar esse eu e falar, o nosso, nós, onde estão as nossas divergências principais? Não onde estão as nossas coincidências. Eu não tenho competência para falar sobre a minha. Você tem. Equivocado ou não, mas pode fazer com alguma legitimidade. Não é? E então é isso que transita por aqui. Podíamos perfeitamente, o doutor Paulo, qualquer de vocês, né, trazer aqui uma enciclopédia, né, que fala sobre esses problemas e que dão por resolver ou por impossibilidade de inteligência, o que não deixa de ser uma solução, embora limitativa. Corta em lugar de desamarrar o nó da corda. Passa a tesoura, não me incomoda mais. Bela figura. Essas coisas engraçadas, né? Então a gente, vendo isso aí, é que nos sentimos animados para ver quantos tem ainda que consideram não o tempo perdido, encontrar-se para conversar. Claro que o professor, o doutor Paulo, ele aprofundou, ele faz uns voos por vezes, que ele nem não fica preocupado. Diz, mas eu estou só. Então, ó, aquele sobrevoo diz, mas como é mesmo? Né? Será que eu estou certo, mas eu estou em minoria? Eu estou num subjetivismo exacerbado, admitindo que eu heterogêneo, que estou inserido em todos vocês. E nós não somos absolutamente idênticos. Nós somos semelhantes por uma razão fundamental. Nós nos equivocamos. E isto é um dado. Sim. Alguém anda, eu quero me ver livre desse nós nos equivocamos. Então saímos atrás, né, da verdade. Somos buscadores da verdade. Mas pergunta, isso vem lá do tempo antigo, e os franceses já diziam, mas qu'est-ce que c'est la vérité? O que é a verdade? Que isso atormentou, inclusive Cristo teria sido indagado, questionado sobre isso. Mas o que é a verdade? Qu'est-ce que c'est la vérité? Então, eu disse, a verdade não existe. Mas aqui está a contradição. Quando você me diz que a verdade não existe, tu estás procurando inculcar em mim uma verdade. A inexistência de algo que é fácil de mostrar que, pelo menos presente, agora ela não está ali. Nada impede que ela esteja em outro lugar. E até existe uma expressão popular, que não sei se enquadra nesse contexto, mas que até a própria mentira, né, repetida, acaba se transformando numa verdade. Pois é ela que vai fazer a depuração. É pelo fogo períneo. O homem renova. Me perdoe as expressões latinas, que é do meu tempo. Sim. Né? Que é o que está na cruz do Calvário de Cristo. Inri, perigna, pelo fogo, tudo se renova. E que são bons católicos, bons religiosos, devem saber que Inri que é uma escárnia, ofendendo terrivelmente o Cristo. Vamos lá, deve
tendo ele como enviado, cumprindo uma tarefa maravilhosa, e cada um de nós. Porque somos semelhantes, devemos ter um pouquinho que seja um do outro. Senão estão todos despertos. Mas eu fico pensando... Só para pôr o seguinte, ó, vamos, doutor Pedro Osório, deixa o doutor Pedro Osório encerrar, e Cristiano, porque o Cristiano trouxe a categoria da mentira, né? Verdade e mentira. Na verdade, o que nós precisamos é manter... Eu tinha uma proposta hoje de nós examinarmos de que forma nós produzimos conhecimento. Para mostrar em que mundo de fumaça, né, e de ambientes desafiadores. Mas vamos prosseguir aí. Na verdade, assim, ó, a ideia é nós examinarmos de que forma... Lembra que nós, o doutor Pedro Osório, o senhor não esteve na última reunião em função do tempo, né? Eu trouxe aqui para o grupo de estudos uma questão, uma afirmação de Hegel sobre ciência do direito, e que, em verdade, ela propõe uma reflexão sobre a questão de como é possível constituir um sistema científico, ou como é possível, então, examinar as questões que dizem respeito à história num sistema de inteligência, que são os dados que nós examinamos e trabalhamos aqui, naquilo que nós chamamos, então, agora de modernidade, que é o sistema que nós temos hoje. Nós examinamos como ele seria, de que forma seria possível tomar um sistema de inteligência para poder então exercer essa capacidade, essa competência, que é a competência humana então de ser racional. Outra questão agora é examinar de que forma essa racionalidade é utilizada, como nós propunhamos no início do nosso encontro hoje. Ou seja, Hegel diria o seguinte, que a ciência do direito, segundo ele, ela seria um resultado de um trabalho pelo qual, por meio de conceitos, se construiria então a ciência do direito. Ou seja, a ciência do direito seria o resultado de um sistema pela construção de conceitos, ou pela exposição de conceitos, tanto faz, né? E que seria possível, então, falar de um modelo eu não vou chamar conhecimento, porque a palavra conhecimento, para mim, ela tem uma outra significação, se for expor ela dentro desse sistema de ideias, mas é como eles buscam lá, como esse sistema vem, então, de um outro modelo. Ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento científico é produzido por meio da exposição de conceitos, e que o conhecimento da história se faz por meio da exposição de relatos. Então, aliás, isso não é Hegel, agora eu estou falando de um outro autor que trabalha também com essa questão, mas que obviamente não diverge de Hegel. De que forma é possível falar de um sistema de conhecimento por meio de conceitos, então? O que seria possível, então, nós tomarmos? Porque, em verdade, quando dialogamos e quando estamos divergindo ou concordando aqui, nós tomamos um sistema de inteligência que faz uso de um complexo sistema de relacionamento que tem nos conceitos a base teórica, então, da sua própria existência. Ou seja, nós vamos, então, tentar estabelecer para um sistema de inteligência o que vem a ser certas categorias que utilizamos, e a partir dessas categorias, então, nós concordamos ou divergimos. Então, por que eu me dei por conta que, se eu fosse examinar Hegel e a filosofia do direito, nós já imediatamente entraríamos num desacordo e eu não teria condições de concordar com o restante do trabalho desenvolvido por Hegel. Porque, ora, se eu reconheço que esse sistema de inteligência que compõe a racionalidade humana, essa racionalidade é uma relação que o ser humano estabelece entre as sensações que ele obteve desse mundo natural por meio das impressões, e que esse resultado é o resultado de um universo que se move no espaço, e ao se mover imprime no homem sensações, e estas sensações então são relacionadas com o universo e que compõem, portanto, aquilo que nós chamamos de mundo e a capacidade de pensar. De que forma seria possível, então, nós estabelecermos agora, por meio da linguagem ou por meio da fala, um sistema de conceitos que pudesse, então, buscar agora desse sistema racional aquilo que efetivamente encontra correspondência com o sistema que todo indivíduo desenvolve de forma diferente, mas de forma que, pelo menos, faz os mesmos usos, usa dos mesmos instrumentos.
O Dr. Pedro Osório e eu jamais podemos examinar os mesmos mundos, porque o mundo que o Dr. Pedro Osório construiu, existe uma passagem, só para citar um exemplo, por exemplo, um período da sua vida no Ceará, durante a Segunda Guerra Mundial. Estas impressões que este ambiente produziu no sistema de inteligência do Dr. Pedro Osório sobre o mundo que o Dr. Pedro Osório possui, é completamente diferente do meu, que nasci na Serrinha do Urubucaru, que vivi uma época em meio a um ambiente do interior, que vim depois mais tarde para a cidade. Quando vim mais tarde na cidade, o Dr. Pedro já tinha sido vereador 2 vezes em Santo Ângelo. Então imagine os mundos que nós construímos. Embora o meu mundo seja totalmente diferente do mundo do Dr. Pedro Osório, os meios utilizados foram os mesmos. Os homens não são iguais, mas fazem uso dos mesmos meios para serem diferentes. Essa diferença, ela precisa ser reconhecida. Não existem 2 homens que constituam o mesmo mundo. Cada indivíduo compõe, então, um conjunto de relacionamentos desse sistema racional que vai constituir mundos diferentes. Todos os homens, cada homem é um mundo diferente. E, portanto, estes mundos, aí alguém diria, bom, mas então agora encerrou por completo a possibilidade da constituição de um sistema científico na filosofia, porque a diversidade de mundos é de tal forma reconhecida, que nós não temos mais como colocá-los em concordância para fazer uso, então, agora de um sistema que possa explicar esse... Não, eu diria o seguinte, não. Esse assunto dos mundos dos homens serem diferentes não entra em pauta. Não tem importância alguma para o que nós queremos examinar aqui. Por quê? Porque nós não estamos examinando o mundo do homem. Nós estamos examinando os meios pelos quais o homem constitui o mundo. E o conceito é um dos meios. Por quê? Porque no processo de desenvolvimento desta racionalidade, na medida em que o homem passa agora a conviver na família, em agrupamentos sociais, esses agrupamentos se sofisticam, né, que compõem regiões, compõem conjunto de regiões, depois compõem aquilo que nós hoje, nesse momento da história da humanidade, tomamos como nação. Então, este indivíduo que convive num ambiente de coletividade, de sociabilidade, ele vai agora fazer uso desses meios, embora constituindo mundos semelhantes, estes mundos passam a se comunicar. De que forma que esses mundos se comunicam? Na medida em que esse ambiente de constituição da inteligência humana também se apresenta com uma certa semelhança, e embora o mundo do Dr. Pedro Osório seja diferente do meu mundo, diferente do mundo da Irene, diferente do mundo do Fernando, do Lucas, da Ana, do Cristiano e da Odila, aqui, cada um tem um mundo diferente, nós convivemos por força dessa sociabilidade em ambientes semelhantes e uma parte desse mundo então passa agora a se comunicar. De que forma essa comunicação se dá? Ora, nós acabamos criando, então, na mesma medida em que o mundo se comunica, nós encontramos então pontos de referência que nós vamos fazer uso para essas comunicações que nós chamamos de linguagem. A linguagem que nós utilizamos do mundo natural é a parte então agora desse sistema de inteligência que vai relacionar aquele ponto que se comunica entre os diferentes mundos desses indivíduos que desenvolvem usando os mesmos meios. Temos então os mesmos meios como um elemento agora que nós podemos tomar como certo. Né? Mais um. Tem vários outros. Tenho certeza que nós vamos chegar a um acordo, que vai conseguir pelo menos verificar o que nós podemos tomar como certo nesse sistema todo de inteligência. Bom, se os homens, então, na medida em que esses mundos se comunicam, essas referências, essas comunicações do mundo vão constituir aquilo que nós denominamos de linguagem, essa linguagem agora ela pode servir de instrumento para um sistema de imputação que nós vamos chamar então agora de conhecimento do mundo natural. Diferentemente do que a filosofia sempre tomou como ponto de partida para ordenar esse sistema, eu me atrevo a trazer aqui uma outra abordagem a respeito deste assunto. A filosofia atual, ela sempre reconhece uma separação entre o mundo natural e o mundo das ideias ou da ciência,
pelo menos não, embora não tratando dessa forma, mas todos os exames que nós vamos verificar naquilo que nós vamos chamar então de tentativas de constituição do sistema filosófico, todos os filósofos reconhecem, não, nós temos um mundo natural, um mundo da natureza, em que se apresenta como algo que está presente nesse universo todo, que se ordena a partir de um sistema da causalidade, ou seja, uma causa produz uma consequência, e desta causa e consequência nós vamos entendendo esse conjunto de relacionamentos do universo e desenvolvemos um sistema científico porque podemos associar causa e consequência, né? E sabemos que o fogo aquece, a água ferve, a causa fogo, o fervimento da água é uma relação de causa e consequência e, portanto, sofisticamos todo esse sistema e deduzindo, então, a partir de uma relação de causa e consequência, nós constituímos aquilo que chamamos de ciência da natureza. E ao constituir a ciência da natureza, nós vamos desenvolver uma parte da ciência da natureza em que nós vamos atribuir, imputar determinadas relações. O direito, por exemplo, teria que fazer um parênteses aqui para tratar de como o direito organiza esse sistema de imputação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade, quando nós vamos constituir um sistema de linguagem, esta linguagem, ao contrário de ser resultado de uma relação de causa e consequência, ela é fruto de um sistema de inteligência que o homem utiliza a linguagem para fazer um sistema de imputação e atribuir causa e consequência para os fenômenos naturais. Ora, se eu reconheço que sob o ponto de vista das comparações, é óbvio, insignificante partícula, como um grão de areia, se eu for examinar esse grão de areia, por mais que eu me esforce, eu vou perceber que existem uma série de questões que dizem respeito ao grão de areia que eu não consigo explicar, mas percebo que eles estão presentes e até se elaboram teorias a todo momento para tentar explicar isso aqui. Se eu percebo que eu não consigo explicar nessa totalidade o grão de areia, e muito menos o universo, é de se tomar como certo a possibilidade de que outros fenômenos naturais estejam atuando nesse universo todo que eu não tenha conhecimento, que eu não tenha condições de relacionar. É provável e dá para se tomar como certo que esse universo, então, ele está sujeito a determinadas causas e ele vai produzir determinadas consequências que, por não se relacionarem com nenhuma das minhas 7 sensações, não estão sujeitas ao sistema de inteligência que eu utilizo para relacionar esse universo. Ora, então quando o homem diz que ele separa o mundo da natureza e o mundo das ideias, ou seja, que na medida em que eu posso ordenar um sistema que me permita conhecer a natureza, eu posso produzir um sistema científico que me permita pensar sobre a natureza, este pensamento que faz uso da linguagem e faz uso dos conceitos, antes de ser resultado de uma relação de causa e consequência, é um sistema de imputação. O homem passa a atribuir ao mundo natural a obrigação de se comportar de uma certa forma. Por quê? Porque o homem produziu aquilo que ele denominou de história do conhecimento humano. Um conjunto de informações e de relações que passaram a ser produzidas no curso da existência do homem, daqueles homens que lhe antecederam, permitiram acumular um conjunto de informações que o homem agora vai fazer uso desse conjunto de informações para imputar à natureza uma relação de causa e consequência. E na medida em que a relação de causa e consequência se sofistica, aliás, em que o homem consegue descobrir novas causas e, portanto, novas consequências que até então estavam desconhecidas, esse sistema científico agora precisa ser reformulado. Ou seja, a imputação é que muda. Então, aquilo que nós denominamos de conhecimento do mundo natural é uma relação de imputação que o homem faz, porque ele precisa agora tentar dominar o futuro. E aí complica o problema da ciência. Ciência que foi resultado, então, de um conjunto de experiências e de sensações e de relações entre sensação e sensibilidade, e que produziu, então, a capacidade racional de pensar, porque permitiu ordenar o mundo, que é resultado das relações entre o universo e o homem. Ele tem agora, então, um instrumental, que é a linguagem, que significa a comunicação entre essas diferentes... Porque a linguagem não seria necessária se o homem vivesse sozinho. Pelo menos... O homem que nascesse numa ilha... Isso seria porque afastava a possibilidade. Não precisaria linguagem, porque não teriam mundos comunicantes.
Desculpe, doutor Pedro, eu sou... Mas isso é uma expressão, aqui coisa interessante. Estou trabalhando com esse tema agora, que traz à tona de que se eu chego aqui e digo, mas ô Pedro, onde é que estava? Não, agora mesmo estava falando com um amigo do Antônio que conhecia há pouco. A linguagem que eu estou utilizando, se não se comunica com os mundos, com quem é que ele estava falando? É aquele que ele conheceu há pouco, ou a linguagem nossa é parecida. Precioso exemplo que o senhor está dando. O Antônio, se ele se comunicasse com o meu mundo e o doutor Pedro Osório, ele ganharia identidade pela linguagem. Isso. Por quê? Porque nós temos um Antônio que faz parte dos nossos dois mundos, do mundo dele e do meu. Essa comunicação que permite a palavra Antônio ter ser um conceito válido entre ambos, né? Por isso que conceito de uma pessoa. Na história da filosofia, ou um nome, né? Recente, uma história recente, né? Se coloca, eu sei que não queremos aqui colocar, não, isso é de tal maneira, né? Nós estamos trabalhando, né, conscientemente num ambiente extremamente complexo. Por demais. E se não fosse, nós estávamos ouvindo rádio, futebol, outra coisa banal. É que essa preocupação, em que mundo estamos, de que maneira estamos, não foi por outra razão, então, que já se disse e não faz muito tempo, não? Que as coisas ocorrem na natureza de forma que é e ao mesmo tempo não é. Não é. É a evolução. Totalidade que se move. Uma viagem, uma imagem bonita para divertir criança, coisa que nós não somos. De certa forma também somos. Essa viagem, né, maravilhosa pode ser contada desse jeito. As escotilhas nos laços, quem olhar para o lado de fora, diz, mas o rumo era assim, eu não sabia, agora sim está descoberto. Por isso é que ele chegou, o atual pesquisador, e disse, até ontem, e esse ontem está bem pertinho, até ontem todos os cisnes eram brancos. Todos. Meu mundo foi invadido, chegou um cisne negro. Já apareceu um cisne negro da Austrália. Aí, anos de cisnes. O branco se despensa. Entenda aquele argumento dos nossos discursos. Perfeito. Né? Que dividia tudo isso. Cisne negro. Veja a importância da ideia de mundo, né? E essa inter-relação de mundos gera muito isso. O discurso epistêmico atual, de corte, né? Então ele mostra isso. O primeiro exemplo que tivermos de que os metais não se dilatam pela ação do calor, para nós hoje, eu não vou brigar com isso, se dilata. Qualquer metal. Se é metal, se dilata. Se não se dilata, não é metal. Isso é provisório. É uma imputação. No primeiro bólido, imputamos ao metal uma obrigação que ele não fez, né? As profundezas do universo, e cai ali, submetem a corrente elétrica, não transmite eletricidade, mas e o calor? Não transmite calor. Caiu toda a lei da inferência, então, nesse momento. E a ciência entrou em crise terrível. Então, só podemos dizer, no estado atual do conhecimento humano e no estado atual do meu conhecimento em relação a esse vasto conhecimento humano, como a da pesquisa do Dr. Paulo, ele anda fazendo voos muito longos e que eu tenho medo de me desprender do meu, né? E me perder no horizonte, qual o Ícaro, né? Nós aprendimos na Força Aérea, lembrando, cuidado com o Ícaro, né?
que queria, colou peles e para voar, arranjou asas. E o pai dele dizia, para com isso é muito perigoso. Nós não somos aves voadoras, nós somos bípedes e sem penas, cuidado. Então, o Ícaro, como todo jovem, que coisa engraçada isso, né? Ele disse, eu vou discordar do pai. A primeira coisa que o filho tem, jovem, é ser rebelde. A busca da sua identidade. Então eu quero ver isso. E se mandou. Foi se aproximando do Sol, cada vez mais, da perturbação dos raios solares, derreteu a cera. Aí o Ícaro entrou em parafuso. Bem vizinho, meu papai, que eu não podia fazer isso, não devia fazer. Olha o mundo do Dr. Pedro Osório. O Ícaro entrou em parafuso, uma linguagem da aviação civil. Olha aí a linguagem dos governos. Então, por isso que até aquele conselho, né? Antes de qualquer discurso, vamos combinar qual é o significado do termo tá. Terminou o discurso. É sobre ele. Aí eu... Então, as sensações que o senhor tem, o Paulo que ensinou para nós muitas vezes, aquilo que é uma coisa sentada, maravilhosa, né? As sensações que os senhores recordam, que nós recordamos, não são idênticas, diferem de pessoa para pessoa. Mas os meios são os mesmos. São idênticos. Para mostrar, tem que quebrar. Então, aquela apareceu, não, eu estou vendo a coisa. As coisas segundo as sensações que dela tenho, recebo. Eu diria que são filtros, né? As impressões. Se utiliza muito na fotografia, né? Filtros que mudam toda a imagem que se constrói no ambiente. E essas impressões, essas experiências que tu tens na vida, acabam, tu vê o mesmo objeto, tu tem, mas aqueles filtros que tu constituiu na tua formação de mundo, muda o tom, a imagem, né, de certa forma. Não, é que na verdade, assim, ó, o problema todo, eu acho que essas questões ainda, elas não são assim, ó, elas são importantes para a comprovação da necessidade do que nós queremos. Mas isso não interfere na conceitualização? Mas a questão toda é que eu acho que o que nós ainda não conseguimos, e talvez jamais a gente consiga atingir esse resultado, que é a verdadeira tarefa que nos move aqui nos grupos de estudos, é o seguinte: essas questões não podem ser examinadas aqui. Sim, mas não pode, porque não tem, assim como eu não posso falar do grão de areia, como é que eu vou tentar falar do homem agir, o homem em ação? Então acho que esses assuntos têm que ficar fora para o esforço ser localizado aonde? Como funcionam esses processos? Porque eu não quero, a questão toda está aí, eu não quero saber qual é o conceito de cadeira. Eu quero saber como é possível conceituar uma cadeira. Mas o que eu lanço aqui é o seguinte: mesmo deixando de lado esses filtros, esses mundos diferentes, a partir do momento que tu for estabelecer um conceito, tu não tem como separar, não estabelecer esse conceito desse mundo. Sim, e aí está o desafio. Aí que está o desafio. Mas isso é reconhecido, Cristiano. Mas, Cristiano, isso é um pressuposto, porque esse mundo, se há um universo em movimento, esse movimento produz impressões, essas impressões são relacionadas por meio de sensação e sensibilidade, e essa relação entre sensação e sensibilidade é o que permite pensar. Nós temos agora a tarefa pela frente aqui, é tentar agora entender como esse processo que permite pensar é utilizado pelo homem. A grande dificuldade que nós estamos enfrentando aqui, desde o início do grupo de estudos, é fazer essa passagem. Por que nós temos essa dificuldade? Todos nós concordamos que há um universo, o universo se move, nesse universo existe o homem, este homem agora, porque tem sensações, ele percebe então a presença do universo, e ao perceber a presença do universo, ele passa a pensar sobre o universo. Esse pensamento a respeito do universo, nessa parcela que o universo permite pensar, porque foi produzido por meio de sensações, ele constitui aquilo que ele denomina de mundo. Esse mundo, então, de todos os homens é diferente. Os homens usam filtros, os homens mentem, os homens falam a verdade, os homens
acreditam, os homens têm certezas, esses homens têm suas verdades, esses homens... Então, todas essas questões, obviamente, que são questões que até podem, em certo sentido, ser explicadas de certa forma, para certo fim, mas nós não temos razão alguma para tentar examinar essas questões, porque o que nós temos aqui já é mais do que suficiente e complexo para nos ocupar. É isso. Mas na isso verdade, não interfere? Não, claro que interfere, porque se eu reconheço que não consigo responder, e se cada um vai responder de forma diferente, eu vou passar a vida toda e não vou conseguir. Ele vai só me atrapalhar no esforço. Essa é a preocupação. Então, o que nós temos? O que nós temos aqui, então, nessa capacidade humana de pensar agora? De que forma ela é utilizada? O grande problema do homem agora, que como o homem é comandado, então, por essa instrução da sobrevivência, ele vai constituir sistemas neste ambiente que nós denominamos de ambiente civilizado. Que sistemas são esses? Ele vai agora constituir um sistema moral. O homem é dotado de moralidade. E, portanto, essa moralidade faz parte desse sistema da capacidade humana de pensar. Este homem, como ele sofre, e como ele tem prazer, e como ele tem fome, e como ele tem frio, e como ele tem calor, e como ele tem paixões e ódios, nesse ambiente, então, em que ele desenvolve a moralidade, ele vai desenvolver também uma ética, que vai coordenar agora a ação desse ambiente. Uma moral, uma ética. Este homem que desenvolve uma moralidade e uma ética, agora também, para atender os seus reclames naturais, de diversas e diferentes ordens, ele vai constituir um sistema político. O que é o sistema político? Ele vai tentar dominar o outro. O homem está permanentemente um tentando dominar o outro, de diferentes formas, de diferentes meios, de forma dissimulada e de forma ostensiva, mas o homem, por estar coordenado a esta busca de atender às necessidades vitais para não morrer, ele vai estar permanentemente, então, agora, agindo nesse mundo natural. Bom, o reconhecimento de um ambiente ético, de um político e um moral, também me permite agora dizer o seguinte: olha, vamos deixar essas questões de lado. Sabemos que elas existem, sabemos como funcionam, quais são os pressupostos e quais são os objetivos. Por quê? Porque este homem que pensa, ele agora, na medida em que ele constitui um sistema de inteligência destas relações intersubjetivas ou com outros indivíduos, ele passa a imaginar, porque isso é resultado da educação que ele vai receber nesse sistema, que vai compor, então, a civilização, que é aquilo que nós, então, o meio em que vivemos, esse meio da civilização. Nesse meio de civilização, nós vamos imaginar que vamos agora, por meio de um sistema de conceitos, fazer referências ao mundo natural. O homem, quando fala da cadeira, ele imagina estar falando da cadeira. O homem esquece, ou ele é educado para não perceber que, em verdade, ele não fala da cadeira. Ele fala das memórias que ele tem das suas cadeiras, das sensações que a cadeira lhe produz, e jamais da cadeira, porque a cadeira está fora de si. E, portanto, não existe uma relação entre linguagem e objetos. A linguagem é um meio que o homem utiliza, e este meio que o homem utiliza está vinculado ao sistema de inteligência que constitui o seu mundo. Então, a cadeira que o homem fala é a cadeira que está no seu mundo e não no mundo natural. Em um determinado momento, por esta cadeira estar presente em diferentes mundos, de diferentes homens, como elas se comunicam, aquela cadeira passa a ser a cadeira utilizada no âmbito daquele sistema de inteligência e daqueles mundos que se comunicam. Mas o homem não fala de cadeiras, ele fala de ideias de cadeiras. E isso é da maior dificuldade. Por quê? Porque toda vez que nós formos agora tratar das nossas ideias, nós estamos imaginando que estamos tratando do mundo. E com isso nós constituímos este mundo que acaba então compondo esta racionalidade humana, que desenvolve esse sistema, que permite ao homem pensar e que se torna, então, permite ao homem se tornar racional. Esta racionalidade que compõe esse mundo humano, ele vai permitir que este indivíduo desenvolva aquilo que ele tem como a sua própria história. O homem, por suas memórias deste mundo que foi desenvolvido no espaço, esse mundo não se apresentou como uma totalidade. Como um mundo que se move em diferentes momentos desse movimento,
este indivíduo que constituiu um sistema de inteligência vai trazer então as suas recordações, as suas memórias, não apenas agora daquilo que ele produziu, porque embora o organismo do indivíduo ele passe a receber essas impressões, e essas impressões de forma natural produzam um sistema de inteligência totalmente autônomo, como provam os animais eles têm um sistema de inteligência. Eles se comportam levando em consideração todos os elementos que compõem aquele universo na qual eles pertencem. Eles sabem produzir ninhos, eles sabem buscar alimentos, eles sabem se defender, ou seja, então esta parte do universo que imprime no homem o sistema de inteligência, ela vai produzir um sistema de inteligência de sentidos. E esta parte do universo que permite ao homem relacionar, ela vai produzir um sistema de inteligência de ideias. Então esse sistema de inteligência que faz uso de conceitos e que, portanto, tem a capacidade de utilizar esse sistema de conceitos para falar desse mundo, e desse mundo que se comunicam entre os homens, produzir então agora um sistema de cultura ou de civilização, este mesmo indivíduo, então agora, que desenvolve então essas duas aptidões, ele precisa ser examinado fazendo essa separação. Se eu não conseguir entender as razões pelas quais eu preciso separar o homem que sente do homem que pensa, eu vou tomar a possibilidade de que esse homem pense o mundo. Isso não é possível. Não é possível. Não é. E o pior é que quando você traz esse tema para exame, especialmente no ambiente de desenvolvimento de inteligência, quando as pessoas percebem isso, elas se tornam agressivas, porque ninguém quer jogar fora aquilo que constitui o seu sistema de inteligência. É difícil para nós aceitarmos isso, porque isso nos abala no primeiro momento, mas no segundo momento é algo maravilhoso, porque ele põe em ordem esse universo todo. Eu não tenho domínio sobre o universo, eu não ganho domínio algum a mais. O universo continua desconhecido na sua causa inicial da minha existência e vai continuar desconhecido nos resultados finais dessa minha existência. Eu continuo com a capacidade de duvidar, exatamente da mesma forma que sempre ela existiu, não muda absolutamente nada. A única questão que muda é que esse universo se ordena. Nós estamos equivocados, Dr. Deleuze. E já no âmbito da ciência da natureza, essas descobertas são gradativas, modestas, né? Pequenos graus de avanços, graus que, aliás, o senhor sabe bem, né, a importância de avançar-se gradualmente, né, até que se assuma o domínio total de um sistema. Esses graus da ciência da natureza foi percebido perfeitamente por Albert Einstein. Albert Einstein, que foi um dos grandes físicos da nossa época, ele, em verdade, a única questão que ele se deu por conta é que ele precisava colocar o observador e aquilo que ele se propunha então a observar dentro desse universo em pontos que precisassem levar em consideração o tempo necessário entre aquele objeto que recolhe a informação e aquele fenômeno que produz a informação. Ora, se a competência humana, pelo menos ao que conhecemos dos nossos sistemas de inteligência, nos permite dizer que no universo em que vivemos, que constitui o nosso mundo, desses objetos que se movem, a velocidade maior de todas é a velocidade da luz, o que Einstein disse é o seguinte: não, peraí, se o homem está aqui, a estrela está lá, é necessário levar em consideração o tempo que essa luz leva para chegar da estrela até aqui. Portanto, a física, que era tomada como um universo estático sendo examinado, passou a levar em consideração o movimento da luz. Então, toda a revolução produzida pelo conhecimento de Albert Einstein é produzida apenas por uma mudança da forma de examinar os temas. E o que eu proponho aqui não é nada diferente. Embora para a física da época de Albert Einstein possa ter produzido uma revolução, hoje é absolutamente tranquilo. Qualquer aluno, por mais elementar que seja o estudo de física, vai saber que essa questão precisa ser relacionada. Na filosofia, nós precisamos agora apenas substituir um sistema que nós estávamos utilizando, que trata o homem como uma totalidade, e que essa totalidade tem que ser resumida como tal e, portanto, examinada como tal, para tratar o homem em dois âmbitos completamente distintos. Tem um homem que sente, e ao sentir tem, portanto, sensações. Essas sensações constituem aquilo que o homem vai denominar de verdade,
E essa verdade é um instrumento do conhecimento humano e, portanto, é um sistema que tem que ser examinado dessa forma. E este homem, então, que sente e que pensa, produz ciência, razão e universo, e um mundo. Esses dois ambientes estão separados e precisam ser examinados de forma separada.